Fala, gente, esse vídeo vai estar um pouquinho fora de data. Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque o assédio que aconteceu no Big Brother já tem mais de uma semana quando esse vídeo for publicado. Acontece o seguinte, eu não tenho como gravar vídeo todo dia. Infelizmente, eu só estou conseguindo gravar quando dá um vídeo por semana para manter aqui uma consistência aqui no canal. Então, o assunto pode estar um pouco passado, mas o tema é muito importante. Qual é o tema? O respeito às mulheres. Inclusive, quero falar um pouquinho aqui, já que eu sou uma pessoa que sigo a Cristo, sobre o respeito que Jesus tinha para com as mulheres. Isso também é muito importante, porque dentro dessa confusão toda, eu vi cada comentário nas redes sociais, na internet, sobre os acontecimentos que envolveram o Big Brother, o MC Guimê, o Cara de Sapato, o José Bonifácio, o Boninho, a Dania Mendes e tudo mais o que rolou. Então fica comigo nesse vídeo, vamos pensar um pouquinho sobre esse assunto, respeito às mulheres. Eu sou Marcos Vinícius, esse aqui é o meu canal e aqui eu procuro refletir alguns assuntos do cotidiano, às vezes um filme, às vezes uma série, às vezes um livro, mas principalmente acontecimentos, a partir de uma visão espiritual. Às vezes eu nem cito alguma coisa da Bíblia ou de algum livro religioso ou algum assunto religioso, porque este canal não é um canal dogmático. Eu quero deixar isso bem claro para você. Aqui não é para você seguir dogmas. Não, você não vai encontrar isso aqui. Você vai encontrar uma pessoa que reflete a partir da sua formação no segmento cristão. Lembrando sempre que eu respeito muito todas as religiões. Hoje, a partir de um processo de desconstrução muito longo, eu respeito todas as religiões. Não acho que nenhuma religião tem que prevalecer sobre a outra. Dito isto, eu quero convidar você que não conhece o canal, que está chegando aqui agora, para você se inscrever, acionar o sininho das notificações para você receber as notificações de vídeos novos aqui do canal e deixar o like, ou pode deixar o seu dislike, ou pode trocar no final, mas deixa logo de partida, deixa logo aí no início do vídeo, porque ajuda na divulgação do canal. Eu quero muito, tenho um sonho, quem acompanha aqui o canal sabe disso, eu tenho um sonho do meu canal crescer mais e eu ultrapassar a barreira dos 1000 inscritos. Então, se você não é inscrito, me ajuda nesse alvo aí, e quem sabe daí a gente vai crescendo mais ainda e espalhando um pouco mais esta mensagem, uma mensagem um pouco mais serena sobre os assuntos envolvendo religião e envolvendo a vida da gente. A religião não tem que suplantar a nossa vida, a religião ela tem que enriquecer a nossa vida. Dentro deste aspecto, vamos voltar aos acontecimentos que já foram muito falados e que já estão atrasados aqui nesse vídeo, que foi o assédio sofrido por uma moça chamada Dania Mendes, uma mexicana que veio fazer um intercâmbio dentro do Big Brother Brasil 23. Ela sofreu um assédio por parte do MC Guimê, que era um candidatíssimo a ser vencedor, e do Antônio Cara de Sapato. Foram expulsos do programa, todo mundo sabe disso, e depois de mais ou menos umas 36 horas, eles gravaram depoimentos. Eu fiz o meu comentário sobre isso num short, que está aqui, não vou deixar aqui desse lado ou desse lado, não sei bem, vou deixar aí o short para você ver a minha opinião. Para mim, eles foram protocolares nos comentários deles. Eles não fizeram aqui aquela leitura que nós, homens, temos que fazer. A leitura de admitir, eu vivo numa estrutura machista, eu me aproprio dessa estrutura machista, eu ajo com as mulheres de forma machista muitas vezes e eu preciso denunciar isso com veemência. É muito fofo e muito bonito dizer, eu estou em desconstrução. Porém, para além disso, nós precisamos de atitudes realmente que demonstrem a nossa desconstrução. Uma dessas atitudes é admitir, fui machista, fui abusivo, não deveria ter acontecido dessa maneira, porque eu reconheço que estou dentro de uma estrutura machista, inclusive dentro daquele programa. E aí a gente vai para um outro ponto. O programa em si, ele cria mecanismos, como diz o Anderson França,
aquele jornalista que é um jornalista que veio de baixo, veio ali das comunidades. E esse jornalista, ele diz sempre acerca de assuntos como esse: a gente precisa falar o português claro. E ele diz lá: enquanto não se denunciar o machismo, mas também enquanto não se denunciar a estrutura mercadológica que transforma aquelas pessoas que estão ali dentro do Big Brother em produtos a serem consumidos, enquanto a gente não denunciar isso, a gente vai continuar caindo na esparrela do José Bonifácio de Oliveira Sobrinho. O Boninho, o que ele fez? Tudo bem, o clamor foi muito alto, a internet gritou muito forte e ele expulsou os 2 participantes. Porém, imediatamente, em menos de 2 dias, o José Bonifácio, o Boninho, tirou a moça que foi abusada de dentro do programa e despachou ela para o México novamente. Por que isso? Porque assim se evitou o constrangimento dela ter que ir dar um depoimento numa delegacia, que seria algo muito ruim para aquela moça. Então, é tudo indo longe demais, tudo passando dos limites, e a gente tem que parar para pensar que esses acontecimentos que foram escalando aí, um em cima do outro, culminam no seguinte: acabou tudo, houve a expulsão, e aí teve prova do líder no programa. Tranquilamente, o programa seguiu o seu fluxo normalmente, a vida seguiu o seu fluxo. Eu fiz uma pesquisa nos assuntos trend, né, no Trend Topics do Google, para saber a quantas anda o interesse das pessoas por este assunto. E aí lá na pesquisa você coloca a pesquisa assim, últimos 7 dias. Gente, na quinta-feira para sexta, a curva de interesse das pessoas sobre este assunto já estava descendente, já estão se interessando por outros assuntos. Porém, um fato que a gente tem que discutir é o seguinte: os comentários. Como a sociedade reagiu a este episódio. E a gente está falando de uma sociedade que na semana passada estava envolvida ainda com o caso daquele Calvo da Campari, que eu fiz até um vídeo aí falando um pouquinho sobre isso também, que está também nos meus shorts. Dá uma olhada lá nos shorts, que eu tenho publicado vídeos curtos assim, bem interessantes sobre alguns temas. O Calvo da Campari é um cara que vem junto com outros aí, chamado coaches da pegação, coaches da paquera, tratando mulher como lixo. Dentro deste arcabouço, ainda temos a matéria que apareceu no programa Fantástico da festa, onde mulheres foram levadas. Ok, nada contra a festa cada um vai na festa que quiser, tudo bem. Onde elas não sabiam que elas estavam ali para serem cobaias de um experimento de coaches semelhantes a esse Calvo da Campari. E pasmem vocês, se você não viu ainda, corre atrás dessa matéria. Os caras que promoveram isso falam o seguinte: mulher brasileira é fácil de ser conquistada, mulher brasileira está aí disponível. Ou seja, um discurso pró-turismo sexual. Tudo isso junto, gente, me faz pensar o seguinte: tá indo tudo longe demais, tá indo tudo em ladeira abaixo. Mas especialmente está indo tudo em ladeira abaixo no que diz respeito ao respeito às mulheres, a como a mulher deve ser tratada. E aí, como este canal tem como base um pensamento sobre o Evangelho, eu queria falar de Jesus. Por que eu estou querendo falar de Jesus no meio dessa confusão toda? Pelo seguinte: dentro dos comentários que eu vi, muitos comentários no Twitter, no Instagram e por aí vai, eu vi muito crente condenando a moça. Eu vi muito crente dizendo que aquela moça era uma prostituta, dizendo que aquela moça era uma mulher vulgar, muito crente mesmo. Eu vi, por exemplo, a mãe do cara de sapato dizendo que ele caiu numa arapuca. Ora, por que caiu numa arapuca? Porque ele deu vazão a instintos machistas dele e tentou dominar uma mulher à força para beijá-la? Que arapuca foi essa? Então, muita gente, pessoas também com quem eu conversei, muita gente querendo culpar a Dânia Mendes. Inclusive, hoje, gravando esse vídeo, eu li
que o pretenso namorado dela também tenta culpá-la. Então nós vivemos um momento de extrema violência contra a mulher. Isso me fez lembrar uma pessoa muito próxima a mim, eu não vou aqui declinar quem é, que passou por um momento de constrangimento, de assédio por um médico, numa emergência de um plano de saúde famoso aqui no Rio de Janeiro. E num primeiro momento, quando eu soube da história, eu minimizei aquele acontecimento. Eu disse assim, será que você não interpretou mal? Para vocês verem então como que essa estrutura é perigosa. Para depois eu sentar e conversar com essas pessoas envolvidas nesse acontecimento e ver, não, sim, houve um assédio, houve um abuso. E isso está se normalizando. Tanto que o Brasil bateu o recorde de feminicídios em 2022. Uma mulher morta a cada 6 horas. Uma mulher morta a cada 6 horas apenas pela condição dela de ser mulher. Você quer um outro dado? Imagina uma cidade que não é tão grande. Juiz de Fora. Já ouviu falar em Juiz de Fora? Juiz de Fora fica na zona da mata de Minas Gerais, ali, fronteira com o estado do Rio de Janeiro. Em 4 anos, uma região pequena, não é uma metrópole, não é uma mega cidade, teve mais de 900 casos de violência sexual registrados em 4 anos. Nós temos aí o jogador Daniel Alves envolvido num caso horroroso, onde ele tentou se defender culpando a vítima, onde também nós vemos muitos amigos lutadores do Antônio Cara de Sapato também tentando minimizar o acontecido. Por que tudo isso? Diz respeito às mulheres. E aí, por que eu quero falar? Voltando, né? A gente vai falando, vai ficando empolgado. Por que eu quero falar de Jesus? Eu quero dar para vocês 2 exemplos. Um dos exemplos é quando Jesus está conversando com uma mulher do povo que era inimigo dos judeus. Jesus era um judeu e os samaritanos eram inimigos religiosos dos judeus. Eles tinham lá uma desavença religiosa, dogmas mais importantes do que os outros. E aí Jesus conversa com aquela mulher, uma mulher de má fama, que já tinha tido vários maridos e agora estava com um homem que nem era marido dela. Jesus fala essas coisas para ela sem condená-la, sem julgá-la, sem minimizá-la, sem desfigurar aquela mulher enquanto mulher. E ela diz assim, eu soube que o Messias falaria e agiria semelhante a você. Que coisa impressionante. E aí Jesus, num ato tremendo para um fato religioso de um mestre judeu com uma mulher, Jesus diz, eu sou este Messias, este que está conversando com você. A primeira vez que Jesus se revela como Messias de forma clara nos evangelhos foi para uma mulher. Jesus respeitava as mulheres. A outra cena é uma cena que eu gosto demais, que está no Evangelho, essa primeira, desculpa, o que eu falei, está no Evangelho de João capítulo 4. E depois no Evangelho de Marcos, capítulo 14, quando uma mulher na Páscoa vai até Jesus e derrama um vidro de perfume precioso sobre ele. Os discípulos ficam alvoroçados, ficam revoltados, isso aí era muito caro, podia vender, juntar o dinheiro, olha a religião aí, né? E dar aos pobres, igual agora estão querendo isenção de impostos, né? Mas isso é um assunto para um outro vídeo. A gente podia pegar essa grana desse perfume para dar comida aos pobres. A mesma desculpa que estão dando para que conseguirem mais isenções de impostos que já tem. E que depois eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando que não é bem assim que funciona. Mas vamos lá. E aí Jesus diz uma frase, numa das traduções bíblicas, ele diz o seguinte, Jesus, porém, disse, deixai-a, porque a molestais. Que palavra dura! Por que a molestais? Em outra tradução diz, por que vocês estão importunando? E ele diz assim, ela fez uma boa obra para comigo. Então, Jesus respeitava as mulheres. E aí a gente poderia citar outros exemplos, como por exemplo, ele após a ressurreição, conforme narram os evangelhos, ele apareceu primeiro para quem? Para mulheres. E tantas outras oportunidades em que Jesus demonstra o profundo valor
das mulheres. E aí você tem essa filosofia, né? Se é que se pode chamar de filosofia, ou esse pensamento, ou essa ideologia de que mulher não presta, que mulher tem que ser usada, mulher tem que ser subjugada, mulher tem que ser abatida. Por isso tantos assassinatos. Mulher tem que ser explorada. Não. Se nós dizemos que somos realmente um país cristão, um país cristão seria muito diferente do que esse país é hoje, seria muito diferente. Mas se nós somos um país que se diz cristão, uma das coisas que nós deveríamos mudar urgentemente é a forma como nossos homens, como os homens desse país tratam as mulheres. Essa seria uma mudança realmente espiritual. Seria uma mudança realmente que traria um benefício social grandíssimo. Mas, ao contrário, até mesmo para discutir igualdade salarial, nós vemos líderes cristãos se levantando contra. Então nós precisamos de uma caminhada muito grande. Eu sei que o assunto está até um pouco defasado, mas como tema, eu queria que a gente pensasse nisso. Temos uma caminhada muito grande para fazer. Sabe por quê? Porque esta forma de pensar, o abuso, o uso, a exploração, o subjugar da mulher já foi longe demais. Já foi longe demais e a gente precisa retroceder. E uma boa forma de retrocedermos é aprender com Jesus a maneira como ele tratava as mulheres. Toma vergonha na cara, especialmente você que se diz cristão, e aprende com ele como é que se deve tratar uma mulher. Se você gostou do conteúdo, dá aí o seu joinha. Se você não gostou, você pode dar um dislike, não tem problema. O importante é que você participe. E vamos juntos lutar por justiça, pela democracia e respeitar as mulheres. Até o próximo vídeo.